Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2013. Estamos juntos há 491 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 5. Estamos lendo agora salmos que foram escritos por Davi e que têm uma característica comum. Eles são salmos de lamento. Nós falamos bastante sobre isso na edição do boletim que foi publicada ontem, edição de número 800. E você pode ler ali na seção da Maratona Bíblica sobre os salmos, as orações de Davi e as nossas orações. E nesta edição do boletim comentamos que há uma estrutura comum nessas muitas orações de lamento que são registradas no livro dos Salmos. Esses salmos de lamento sempre começam com uma fórmula de invocação a Deus, a queixa é apresentada a Deus, o pedido também, mas o salmista faz uma confissão de sua fé no Senhor e termina com um voto de louvor a Deus. Muitos dos salmos de lamento preservados na Bíblia não nos indicam em que circunstâncias Davi estava especificamente quando lamentava. Mas, como paramos lá na leitura de 1 Samuel, na época em que Saul perseguia Davi, faz muito sentido que vários deles tenham sido compostos nessa época em que Davi ainda não era o rei israelita e fugia de Saul que tentava matá-lo. Vários deles mencionam, a maioria deles menciona os adversários, homens que perseguem a Davi sem causa e por isso Davi lamenta-se e corre para Deus. Então é por isso que nós leremos nesta semana estes salmos. Vamos aprender como orar e como nos dirigir ao Senhor em situações de crise. No modelo que você pode ver no boletim, que é o modelo do Salmo 13, uma espécie de salmo lamento padrão. Um salmo onde todas as partes do lamento estão muito bem estruturadas. Você percebe que invocação, queixa, petição, confissão de fé e louvor são partes deste salmo. Tudo isso aparece aqui no Salmo de número 5, embora não na mesma ordem. O salmo tem sim uma invocação inicial, que são os versos 1 a 3. Dá ouvidos, meu Senhor, escuta, Rei meu e Deus meu, eu te apresento de manhã a minha oração. Há também a apresentação de uma queixa, mas não logo na sequência. A queixa vem lá nos versos 8 e 9. Davi fala dos seus adversários, que não são sinceros, que têm crimes no seu íntimo, cuja garganta é sepulcro aberto. Davi também pede a Deus, nos versos 8 e 10, que o guie em sua justiça, que endireite o seu caminho e que declare os seus adversários culpados e os rejeite. Davi também confessa sua fé em Deus, nos versos 4 a 6, quando ele sabe e reconhece que Deus não se agrada do mal, que os arrogantes não permanecerão à vista do Senhor e que ele vai destruir aqueles que proferem mentira. E Davi também vai fazer neste salmo de lamento um voto de louvor, tanto no verso 7, onde ele diz que vai entrar na casa de Deus e se prostrar diante do Senhor, quanto no verso 11, onde ele convoca todos a que se rejubilem diante do Senhor e se gloriem diante do nome do Deus de Israel. Então, como percebemos aqui, todos os elementos de uma lamentação são apresentados neste salmo, cujas circunstâncias específicas da composição nós não podemos resgatar. Sabemos que é um salmo de Davi, sabemos que Davi tem inimigos, mas que ele se volta para Deus, que ele apresenta para Deus as suas queixas com honestidade, ele rasga o coração diante do Senhor. Sabemos que ele pede a Deus as coisas que ele deseja receber e verbaliza, portanto, os seus pedidos, mas antes de qualquer resposta, ele já externa a sua fé em Deus e confessa aqueles absolutos de fé que são o porto seguro para o qual ele recorre no momento da crise e antecipadamente também ele se compromete a louvar ao Senhor pelo livramento que ele sabe que haverá de receber. É assim que eu e você somos instruídos a orar nos momentos de crise. Como dissemos no culto de ontem pela manhã, estes salmos não foram uma palavra que Deus falou no céu e algum profeta anotou e trouxe. Não foi algo como a revelação dos 10 mandamentos em que Deus falou no Monte Sinai, trovejando e todo o povo de Israel ouviu. Estas são palavras que, em primeiro lugar, Davi falou para Deus. Mas que quando Deus preservou esta oração e permitiu que ela fosse registrada neste inário do livro de Israel, as palavras que Davi dirigiu a Deus agora se tornam a palavra de Deus dirigida a nós. E elas funcionam agora como um modelo para as nossas orações. Elas funcionam agora como palavra de Deus para nós, para como Davi nos dirigirmos a Deus nestes moldes.
invocando ao Senhor como nossa única esperança, queixando-nos diante do Senhor, sabendo que Ele é aquele que vai ouvir o nosso lamento, apresentando os nossos pedidos na certeza que Ele é capaz de nos atender. Por isso mesmo, confessando a nossa fé e a nossa certeza de que Ele é o nosso Deus. E por isso mesmo, já nos comprometendo a louvá-lo pelo livramento que Ele haverá de nos dar. Que esta leitura do Salmo 5 abençoe a nossa vida e que os próximos salmos de lamento que leremos ainda nesta semana falem muito ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina a orar e porque o Senhor transformou as palavras que Davi lhe dirigiu em palavras do Senhor para nós, ensinando-nos e dando-nos o modelo de como devemos comparecer diante do Senhor. Ensina-nos a invocar-te sempre, a apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos, ainda que sejam pedidos de lamento queixoso, mas que nos voltemos para ti. E que a nossa fé jamais seja abalada, mas que a declaremos em nossas palavras ao Senhor e que nos comprometamos sempre a louvar e bendizer o teu nome na certeza de que o Senhor haverá de nos livrar. Abençoa-nos nesta semana enquanto estudamos os Salmos de Lamento. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.